Nós vamos falar hoje sobre o valor do Evangelho. Jesus, quando anuncia o seu Evangelho, anuncia como algo muito precioso, muito importante. Aliás, por Evangelho eu quero dizer, não só os 4 livros da Bíblia, mas a ideia da boa nova, né? Evangelho é boa nova ou boa notícia, de que chegou o Salvador, o Rei, né? De que agora podemos ser tocados e salvos por Deus. Esse é o Evangelho. Aliás, o Evangelho é a história de Jesus, a sua obra, a sua pessoa, enfim. Jesus apresenta como algo gracioso, precioso, é o que nós vamos ver aqui, mas como algo que possui um preço. E este preço não é, vamos dizer assim, aquilo que temos que levar em conta, não pode ser alterado. Então, se você carrega consigo um evangelho mais barato, não é evangelho, né? Não tem como ter falsificação do evangelho e ainda ser o evangelho. Todo falso evangelho é um falso evangelho, né? Não tem, quando você vai fazer o remédio lá, que tem o original, como que é o nome da cópia mesmo que você faz? Ou que você compra? Eu esqueci o nome agora, né? Genérico, não tem genérico, né? No evangelho. Aliás, se tiver, não funciona, né? Não é o verdadeiro evangelho. Portanto, vamos ler esse texto e ver aqui o preço, o valor que Jesus coloca. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Você percebe primeiramente que o que Jesus coloca aqui é algo bastante pessoal. Alguém já disse que o cristianismo não é sobre uma filosofia de vida, apesar de haver sim uma filosofia, uma interpretação da vida, mas não é só isso. O cristianismo não é a respeito de uma comunidade de pessoas que fazem coisas boas. O cristianismo não é uma ONG, apesar de que pode ter, e tem igrejas que têm ONG, isso é muito bom. Não, o cristianismo é sobre o quê? Não é sobre métodos. O cristianismo é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Vida cristã é mais do que afazeres, é mais do que contabilizar pontos com alguém, mas é uma relação com Jesus, com o próprio Deus. E se você reler esse texto compassadamente, você vai perceber aqui uma coisa: esse texto está jogando, ou Jesus está jogando sempre para ele. Ele não está dizendo assim, olha, o meu estilo de vida, a minha filosofia, o meu pensamento, o meu ideal, aquilo que eu estou pregando e ensinando para vocês, não. Ele diz, não cuidem que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Aí ele diz, porque eu vim colocar dissensão no homem contra seu pai, na filha contra a mãe, na sogra contra a nora. E assim vai, você fala, por isso mesmo que eu brigo então com minha sogra? É por causa de Jesus, calma lá. Não, tem uma explicação válida para esse texto. Jesus, inclusive, diz que ele dá a paz. Não dá a paz como o mundo dá, mas dá a verdadeira paz. Quem segue Jesus tem descanso para a alma, tem vida abundante. Aí a gente olha um texto desse e fala assim, peraí, Jesus entrou em contradição. Não, irmãos, quando Jesus fala sobre a paz que ele vem trazer, ele está falando sobre a recompensa do Evangelho. A paz que o mundo dá não é recompensa do Evangelho, mas a paz que Jesus dá, sim. Agora aqui ele está falando sobre o valor do Evangelho. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que o Evangelho, ou seja, a boa nova de ter uma relação com Jesus, de segui-lo, de amá-lo, de desejá-lo acima de todas as coisas, é inegociável. Inegociável. Sabe o que é inegociável? É aquele que não muda, não muda. Então a gente vai até Jesus, a gente fala assim, Senhor, tem como dar um jeitinho? Não tem. Não, mas se for assim eu não te sigo, então não me segue. É isso. João 6, Jesus prega uma das mensagens mais duras de se ouvir. Pelo menos na interpretação daquele povo, eles não entenderam. O povo vai atrás de Jesus, Jesus passa o barco para o outro lado da margem do rio, o povo vai lá ver Jesus.
Aí Jesus fala assim: quem não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não tem parte comigo, não é digno de mim. Aí todo mundo começa a ir embora. E aí Jesus olha para os discípulos. Você lembra o que Jesus fala para os discípulos? Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir embora também? Ai, gente, né? Quando eu falo esse texto, eu costumo pensar que eu faria diferente, né? Se eu fosse Jesus naquela hora, eu ia pensar assim, né? Normalmente a gente fica assim, né? Se eu fosse Jesus, né? Se eu fosse Deus, né? Olha a tentação do Éden, né? Mas eu pensaria no seguinte: olha, o povo está indo embora. Vamos dar uma amenizada, né? A gente segura aqui, depois eu volto com a temática difícil, né? Não. Ele olha para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir também? E o que os discípulos respondem? O que Pedro responde? Para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus fala do preço do evangelho, fala que o evangelho é inegociável, né, traduzindo aqui para nós hoje. E Pedro fala assim: não, Senhor, esse valor é inestimável. Jesus não negocia o que é inegociável. Aliás, quando Paulo está escrevendo, talvez a sua primeira carta, que é a carta de Gálatas, há uma discussão se é 1 Tessalonicenses ou Gálatas, a primeira carta a ser escrita. Mas, certamente, foi uma das primeiras, se não a primeira. Ele está escrevendo porque judaizantes foram lá e pregaram um falso evangelho. Falaram assim: olha, tem que circuncidar, tem que seguir a lei, tem que fazer vários ritos para ser salvo. Era Jesus mais obras. E aí Paulo fala assim: mesmo que venha um anjo de luz, um anjo que pregue a vocês um outro evangelho, mesmo que Paulo está falando, se eu for lá e pregar, fala assim: galera, o que eu preguei antes estava errado, viu? Agora eu vou ser considerado anátema. Anátema é o maldito que é retirado da congregação porque está contaminado. Olha que coisa interessante. O que Paulo está cravando aqui? Paulo está cravando: o evangelho é inegociável. Agora, o que Jesus diz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer dissensão. Os inimigos do homem serão seus familiares. Por quê, irmãos? Porque por vezes, quando começamos a seguir Jesus, nós começamos a incomodar aqueles que estão longe do evangelho. A luz incomoda as trevas. E alguns vão dizer assim: espera lá, Senhor, mas eu preciso agradar a minha família, eu preciso agradar as pessoas ao meu redor, eu preciso fazer várias coisas. Então, para ter um pouco de paz nessa terra, eu vou deixar de lado algumas verdades do evangelho, eu vou negociar alguns valores, eu vou servir menos o Senhor. Não, não tem isso. Se você está abrindo mão do seu amor a Jesus, do seu serviço a Jesus, da sua fidelidade a Jesus, você está abrindo mão da recompensa do evangelho. Aliás, do próprio Jesus. Lá em Timóteo, Paulo fala assim: se nós sofrermos com ele reinaremos. Olha que benção. Se nós morrermos com ele viveremos. Maravilhoso. E se nós o negarmos, o que acontece? Ele nos negará. Não é negociável. Ou eu permaneço firme, amando a Jesus, tendo ele como o principal, o centro, o mais importante, até mesmo acima da minha família, se a minha família pede que eu o abandone, ou eu não estou servindo a Jesus de verdade. E antes da gente passar para o próximo ponto aqui, eu quero dizer para você que em algum momento o evangelho, ou haverá uma tentação no seu coração de que o evangelho seja negociável. Uma tentação, seja na casa, seja no emprego, seja com os amigos, seja a respeito de alguma perseguição ou de algum prazer. Mas talvez você vai dizer assim: olha, não é tudo isso, né? Não é assim. Quem quer pecar normalmente para de olhar para Jesus e olha para os outros, não é verdade? Quem quer pecar fala assim: mas o irmão fulano de tal peca também, né? Você já viu isso, né? Mas e os irmãos da igreja lá que fazem a mesma coisa? Não, você tem que estar olhando para Jesus, porque é inegociável. Os irmãos lá vão dar conta com Jesus, você também, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. É inegociável. A segunda coisa, no verso 37, está claramente conectado aqui, mas agora Jesus está falando sobre quem é digno dele. E quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele, não é digno dele, não é digno de Jesus. Quem ama o filho ou a filha, não é digno de Jesus. Gente, Jesus está colocando aqui as duas relações mais importantes, né? A de cima e a de baixo, por assim dizer. O pai e a mãe, e o filho e a filha.
Então, se você já não tem tanta estima mais pelo pai, pela mãe, ou se você já saiu da casa do pai, da mãe, você já está independente, e aí já, apesar de ser importante a opinião deles, já não diz tanto assim, tem o filho e a filha, né, que você vai amar certamente. E Jesus está dizendo, sabe quem não é digno de mim? Quem ama mais essas duas relações principais, né? Pode ser que você não tenha essas relações como principais, mas normalmente são pai e mãe, filho e filha, né? Jesus não falou cônjuge aqui, mas pode ser, né? Pode entrar aqui, né? A ideia é assim, ou o evangelho é o principal, ou ele não é. Ou o evangelho é aquilo que você mais ama, ou ele não reina no seu coração. Este é o valor do evangelho. Irmãos, para você ter ideia da relação de Deus com o seu povo, lá no Antigo Testamento, quando Deus estava falando do pecado do povo de Israel, Deus tratava esse pecado da idolatria, por exemplo, com outros deuses, como o pecado de adultério. Você que lê os profetas já certamente reparou nisso, né? Deus falando, o meu povo foi infiel a mim, o meu povo me traiu. Mas por que uma relação? A ideia de que Deus é o Senhor, né? Nós somos a noiva de Jesus, ou o povo de Israel também é como a esposa do Senhor, mas é um ótimo símbolo para a gente entender como que o evangelho é o principal, é primordial. Pense numa relação, portanto, de marido e mulher. E aí você pergunta para o seu cônjuge, você me ama? Aí o seu cônjuge diz assim, você é a mulher que eu mais amo, das 30 você é a que eu mais amo, né? Ou você é o homem que eu mais amo, né? Não, gente, né? A relação ou é única ou não é válida, percebe? É assim da relação com Jesus. Não tem como dizer assim, não, eu amo sim, eu amo o meu pai e minha mãe, meu filho e minha filha mais do que o Senhor, mas te amo muito. Não, ou é o principal ou não é. Voltando ao ponto 1, é inegociável, portanto se torna a principal relação. E o que isso quer dizer, irmãos? Como que eu aplico isso aqui? Bom, você certamente ganhou valores da sua casa, você ganhou maneiras de pensar da sua casa. Onde que a gente aprende a ser gente? Lá em casa, não é verdade? Com o pai e com a mãe. O camarada tem 50 anos, ele encontra alguém, o pai já faleceu. Alguém conhecido de antigamente fala assim, está igualzinho seu pai. Não é verdade? Já aconteceu com você, talvez? Está igualzinho sua mãe. Mas já faleceu, talvez, há décadas. Mas porque aprendeu com o pai e com a mãe. Portanto, quando eu digo assim, não, mas eu sou assim, esse é o meu jeito, é assim lá em casa, Jesus está dizendo, não, você não está entendendo. Ou o evangelho é o principal, é o que te define, ou você abandonou ele. Dizer assim, não, mas é assim que eu sou, é assim que eu fui criado, é um auto-engano. Talvez seja também um engano aos outros. Por quê, irmãos? Porque quem ama o pai e a mãe, quem ama mais as tradições que recebeu, quem dá desculpas para as relações que teve, como relações mais importantes e mais definidoras, está enganando-se. Ou Jesus define quem você é, ou Jesus te molda, às vezes de uma hora para outra, às vezes gradualmente, tem coisas que são milagres, tem coisas que são processos, ou não está valendo, percebe? Ou você não está valorizando o evangelho, como ele é. A terceira coisa aqui, muito próxima também, Jesus diz no verso 38, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Agora a coisa fica pior, por quê? Porque Jesus primeiro falou de coisas que são inegociáveis, né? De você ficar firme, e quando você fica firme, vem guerra, vem dissensão, porque as pessoas discordam de você. Aí depois Jesus fala do pai e da mãe, e do filho e da filha, que é complicado, né? Terrível ir contra um pai ou uma mãe, por exemplo. Mas agora a coisa aperta mais. Por que aperta mais? Porque agora é contigo. Porque antes pode ser que fosse na relação com o pai, pode ser que fosse na dissensão, mas agora é eu, como se diz, é sentir na pele, na carne. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Irmãos,
aqui eu não quero discutir salvação, né? Sobre se somos salvos e não perdemos salvação ou não, mas me parece que Jesus está dizendo assim, existe uma caminhada de todo aquele que é cristão, todo aquele que me segue. Não, mas eu sigo Jesus, não estou levando a minha cruz, ou seja, não estou me tornando mais parecido com Jesus, não estou sendo trabalhado por Ele, não estou sendo moldado, não há crescimento na minha vida espiritual. Começa a desconfiar, que você não está carregando a sua cruz. Claro que nós temos que tomar um cuidado para não ter um peso sobre-enorme nas nossas costas, né? Que talvez seria até um legalismo, mas o Evangelho, e essa terceira coisa, ele é caro. E eu uso esse termo lembrando de um autor chamado Bonhoeffer, em que ele vai preso porque ele foi contra o nazismo lá na Alemanha, e vários cristãos, a igreja, boa parte da igreja na Alemanha, igreja histórica, imagina, na Alemanha foi feita a reforma protestante. Lutero falou assim, né, lá em 1500 e pouco, pode me matar, mas eu não nego, né? Mesmo que venha aqui o Papa, eu não nego. 500 anos depois, né, ou no caso foi 450 anos depois, a igreja apoiou, não toda, graças a Deus, né, mas boa parte da igreja alemã apoiou o nazismo. Bonhoeffer foi contra. E aí na prisão ele escreve uma das coisas mais graciosas sobre discipulado, sobre seguir Jesus. Ele diz que a graça, apesar de ser de graça, né, porque essa é a palavra, graça, é um favor não merecido de Deus. Ela não é uma graça barata, ela é uma graça cara. Como assim, graça cara, né? É de graça, mas é caro. É porque assim, irmãos, na salvação, você é salvo sem nenhum mérito. Você não faz nada. Você é salvo pela obra de Jesus, mas te custa tudo. É estranho pensar isso, né? A ideia de que, e eu tento traduzir para mim da seguinte maneira, ser salvo é obra de Jesus. Ser salvo, que eu digo, quando você aceita Jesus, é justificado, é transformado. Mas ser santificado, Jesus em você, o Espírito Santo em você, mas você tem a sua parte. E isso é o que ele chama de graça cara. E ele poderia dizer isso muito bem, porque ele estava preso. Porque ele ia ser enforcado, talvez, meses antes de acabar a guerra. A gente fica pensando, né, se não me engano, ele tinha 45 anos. Fica pensando, gente, como que parece que Deus perdeu um homem tão genial como ele, né? Mas o Senhor o levou para a glória. Aquela era a graça cara. Qual? A graça da santificação, de tomar a cruz e seguir Jesus. Aí, para pensar sobre isso também, eu me lembro de uma ilustração que eu gostei muito. Inclusive, já falei, se eu não me engano, na ceia aqui, né? A ilustração é sobre o batismo e sobre a ceia. Um autor também pensa sobre isso. Ele diz que o elemento usado para o batismo é a água, né? Só a água. Apesar de a água estar num local fechado, no batismo não tem mais nada, né? Se você falar assim, não, vamos colocar uma coisa aqui para ficar melhor essa água, não pode, né? O batismo é só com água. E o batismo representa o quê, irmãos? A salvação. Representa que você entrou. O batismo não salva, mas representa que você foi salvo, né? O que a gente faz para ter água? O que a gente faz para produzir água? Nada. A gente canaliza a água, a gente coloca ela num batistério ou numa banheira, né? Mas a água nós não fazemos nada. É um ótimo simbolismo para a salvação. É graça, você não fez nada. Mas, depois nós tomamos a ceia. O batismo é uma vez só, assim como a salvação. A gente toma a ceia. No nosso caso aqui, bimestralmente, a cada 2 meses. Quais são os elementos da ceia? Pão e vinho, né? Que é basicamente feito do trigo e do suco de uva. O que você faz para produzir o pão e o vinho? Bom, agora não dá mais para só canalizar. A água está lá, você pega e leva onde você quiser. E quando é batismo no rio, você não faz nada mesmo, né? Quem foi batizado aí no rio só entrou e pronto. Ninguém precisou fazer mais nada. Agora, o pão e o vinho, não. Você planta o trigo, você espera crescer, você colhe, tem todo o processo de plantio aí e colheita. Depois você moe o trigo, faz a farinha, mas aí você tem que fazer ainda, produzir, sovar a massa ali, produzir o pão, aí está pronto. O vinho também, o suco de uva, a mesma coisa. Planta a uva, espera, colhe, amassa a uva, dá o seu tempo ali. O que isso quer dizer? A ceia simboliza
uma caminhada com Jesus. E na caminhada com Jesus, há algo a se fazer. Percebe? Há algo que você faz, diferente da salvação. É graça, mas é cara. E eu traduzo para isso esse texto. O evangelho é caro. Esse é o valor inestimável do evangelho. Quem não tomar a cruz não é digno de mim. Irmãos, eu costumo brincar também que às vezes a gente tem que levar a sério os textos bíblicos, né? Porque às vezes a gente lê tanto que a gente fala assim, não, mas que coisa figurativa, tão bonita, né? Agora imagina se Jesus estiver falando sério. Que ele está falando que quem não tomar a cruz não é digno dele. Imagina se Jesus está realmente falando a verdade. E ele está, né? Portanto, o evangelho é caro. O evangelho pressupõe tomar a sua cruz e segui-lo. E talvez tomar a cruz também tenha a ver com deixar pai e mãe, tem a ver com criar dissensões por ser fiel a Jesus, não por ser, né, faccioso. Tem a ver com amar Jesus mais que o pai e a mãe, mais que o filho e a filha. Mas é caro, é uma graça cara. Você está tomando a sua cruz? Como que está? E aí o verso 39, aí nós vemos a recompensa do evangelho, né? Ou melhor, que o evangelho é a maior recompensa. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Novamente, irmãos, não é uma filosofia apenas, não é um pensamento, não é uma ideia, não é uma doutrina. Apesar de haver doutrina assim, é uma pessoa. Quem perder a sua vida por amor de mim, é o que Jesus está dizendo. É Ele, é na relação com Ele. Vai achá-la. Por que o evangelho é a maior recompensa? Porque o evangelho ganha a única coisa que você pode ter, é a única coisa que você pode perder, que é a sua vida. Você não tem o seu dinheiro, o dinheiro está passando por você. Você não tem aí as suas roupas, né? Elas estão agora contigo. Talvez logo você vai perdê-las, trocá-las. Todas as coisas naturais deste mundo são passageiras, mas a sua vida é o que te define, é quem você é. E por vida podemos pensar na vida física, mas também na alma, no espírito, enfim, tal como você define. E o evangelho é a maior recompensa. Este mundo, irmãos, está cheio de gente que está ganhando a vida, né? Ganhando entre aspas. Está ganhando a vida, como? Está ganhando com prazeres, está ganhando com sucesso, está ganhando com poder, está ganhando com influência, mas está perdendo, porque essa é a ideia. A nossa vida parece aquele tipo de coisa que quando você corre atrás, você não tem. Mas se você para e segue Jesus, lhe é dado. E Jesus já prometeu que nós receberemos ainda nessa terra uma boa recompensa. E no céu ainda mais. Portanto, podemos dizer que o valor do evangelho aqui é que você dá tudo o que você tem. Você entrega tudo. Você entrega as suas relações, fala, Jesus é mais importante. Você entrega o tomar a cruz, que é seus ideais, sua vontade. E o que você ganha? Você ganha muito mais. É como se Jesus dissesse assim, né? Talvez eu ilustro assim para eu entender. Para seguir Jesus, você tem que entregar a sua vida. Mas ao segui-lo, você vai ganhar algo que vale 10 mil vezes mais que a sua vida. Para seguir Jesus, você entrega essa coisa aí, sem tanto propósito, sem tanto valor, sem tanto brilho, que você chama de vida. Você entrega e você perde. Mas quando você recebe Jesus, você ganha propósito, valor. E com onde você ganha? Você ganha em você, na sua vida, em quem você é, na sua identidade, na sua pessoa. Entende? Essa é a ideia. Por ser o evangelho, o valor mais caro do mundo, mais inestimável, é também a maior recompensa. Portanto, esta palavra de Jesus é uma palavra para aplicarmos a nós hoje, a nossa vida. Porque essa é uma palavra, creio eu, tá, irmãos? Processual. Ou seja, essa não é uma palavra para a gente dizer apenas aquele que está no mundo. Também, obviamente. Mas não é uma palavra de apenas um ato. Olha, receba Jesus, pronto, aí já recebeu automaticamente, está carregando a cruz, já deixou, né, pai e mãe, colocou Jesus acima. Não, é uma palavra processual. Porque esse é um chamado à santificação, ao que Jesus chama de discipulado. De tempos em tempos, não. A gente tem que pegar a Bíblia, textos como esse, e servir como espelho. Como que você faz no espelho? Você se olha lá, você se penteia, você se maqueia, faz alguma coisa, porque você vê que precisa melhorar. Portanto, a Bíblia é isso. A gente olha no espelho, a gente diz, e agora, como que eu estou?
o espelho da Bíblia, como que está refletindo aí no seu coração? Está seguindo Jesus? Está amando Ele? Ele está acima de todos os seus amores, desejos e vontades neste mundo? Está carregando a sua cruz? Está entregando para Jesus? Porque aí certamente você perceberá o que Jesus está dizendo. Você vai achar a sua vida. Você vai achar graça na vida. Você vai achar valor. Você vai achar a recompensa que é amar e caminhar com Jesus. E ainda mais, irmãos, você vai achar a eternidade com Jesus, né? Pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela palavra de Jesus, pelo valor inestimável, inegociável e preciosíssimo que é o Evangelho, a boa notícia que somos salvos por Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e falado a nós, pela graça do Senhor sobre nossas vidas. Mas pedimos, Deus, que o Seu Evangelho seja realmente o mais precioso. Pai, eu tenho certeza que devemos amar pai e mãe, devemos amar filho e filha, mas devemos amar o Senhor Jesus acima disso. O amor ao Senhor deve ser maior. Eu sei, Senhor, que devemos buscar a paz com o pai, com a mãe, com a sogra, com a nora, com quem quer que seja. Mas, Senhor, devemos não buscar a paz a custo do Teu Evangelho, porque amamos o Senhor, porque temos como o mais importante da nossa vida ser digno do Senhor. Como a frase mais importante que possamos ouvir não é ser reconhecido por este mundo, mas é ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Esta é a frase mais importante que podemos ouvir. Portanto, Senhor, retira de nós tudo aquilo que te desagrada. Nos faz andar e caminhar contigo. E sabemos que nessa caminhada de levar a cruz, há tanta coisa, Senhor, a melhorar, a aprofundar, a deixar de lado, a acrescentar. Ah, Senhor, só o Teu Santo Espírito pode nos ajudar nisso, Pai. Oramos para que isso aconteça em nós, que o Senhor derrame da Sua graça sobre nós e a gente possa caminhar contigo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.